Vamos lá, gente. Primeira coisa, né? Os que chegaram depois do meu primeiro oi, boa noite para todo mundo, bem-vindos. É um prazer estar falando com vocês. É, eu preparei uma atividade para vocês, e é claro que quando é a gente que prepara, né? A gente realmente gosta daquilo que a gente prepara. Então, eu devo confessar que, ao meu ver, é uma atividade muito interessante. Mas eu também não quero parecer prepotente nessa fala, porque de fato não é esse o objetivo. Qual que é o objetivo dessa atividade que foi montada e pensada para vocês mesmo? Eu nunca tinha passado esse tipo de atividade dessa maneira, então eu montei isso pensando em vocês mesmo. Porque na nossa aula anterior, uma das coisas que eu quis bater muito firme foi que a responsabilidade civil é uma área do direito que permeia a existência humana. Então, nós vemos responsabilidade e nós lidamos com problemas de responsabilidade o tempo todo. Então, existem muitas coisas que geram ou que poderiam gerar uma responsabilidade civil. Então, e eu só peguei alguns modelos, alguns exemplos, sabe? Eu só pincelei algumas situações, porque eu tenho absoluta convicção que todos vocês ou já passaram por terem sido vítimas de uma situação, ou conhecem alguém que tenha vivenciado um momento, um acontecimento que geraria responsabilidade ou que poderia gerar responsabilidade civil, leia-se indenização. Então, eu quis trabalhar com uma atividade que misturasse um pouco daquilo que nós já conversamos na nossa primeira aula, que o vídeo está disponibilizado, mas que também fizesse com que vocês tivessem que ir atrás de outros conceitos que nós ainda não vimos. Até como forma de antecipação do estudo mesmo, porque daí a partir da semana que vem a gente volta com tudo na teoria. E também isso vai permitir com que vocês tenham uma vivência prática muito interessante. Mesmo porque algumas dessas situações que eu apresentarei para vocês, elas resultaram em um processo. E talvez quando vocês forem ler as circunstâncias, né, é, as notícias, eu sugiro que vocês façam isso com calma, vocês talvez vão se recordar de outras situações parecidas, ou talvez até não vão se recordar de situações parecidas, mas vão refletir: nossa, será que aquela coisa que não tem nada a ver com isso, mas que gerou um prejuízo, poderia ser algo de responsabilidade, poderia ser alvo de uma indenização? Então, essa atividade tem por objetivo fazer com que vocês verifiquem na prática como a responsabilidade civil é próxima de nós. Como nós estamos, nesse momento, estudando uma área do direito, uma seara do direito, que é extremamente vivenciada por todo mundo. Por mim, por cada um de vocês, por todos os nossos familiares. Certo? Então, deixa eu compartilhar aqui, que eu já deixei aberta as cinco notícias, né? Então, só para que você entenda, mais uma vez, qualquer dúvida que você tiver, libera o microfone e pergunta, tá? Não fique com receio. Vamos conversar então sobre o que fala cada uma das notícias, tá? Tem alguém aqui pedindo para entrar e o duro é que eu com a tela compartilhada, eu não estou conseguindo. Que coisa. Com a tela compartilhada eu não consigo liberar. Por que será que tem isso? Aí eu vou ter que ficar, cada vez que a pessoa entrar, ficar voltando. Mas vamos lá. Coloquei para você então 6 notícias. Ah, professor, cada notícia trata de uma coisa? Não, né? Nós temos mais de uma situação. é, Temos notícias que tratam de uma coisa só e temos notícias, meu Deus, o que eu fiz? E temos notícias que tratam de mais de uma situação, certo? Então vocês vão encontrar uma notícia que vai falar só de uma questão, só de um ponto, tá? E você vai encontrar notícias que vão trabalhar com outras situações. Bom, tá chegando mais gente aí. Vamos lá, então.
que eu estou fazendo? Eu tô me enrolando tanto nesse negócio. Vamos lá. Agora foi. Primeira notícia disponibilizada por vocês. Você tem aí, você está conseguindo visualizar, né? Essa é a manchete, né? Travesti denuncia que foi impedida de usar banheiro feminino em shopping de Maceió. E aqui nós temos, eu procurei notícias que fossem o mais completo possível, porque a mesma situação teve muitas publicações, e eu quis achar uma que tivesse mais elementos, até para que você conseguisse utilizar esses elementos para realizar a atividade. Então, nessa situação, nós temos essa travesti, essa transexual, não sei se ela é travesti ou transexual, o texto da matéria chama ela de travesti, mas eu já vi outras matérias em que eu fui verificar, né? E em outras matérias que eu verifiquei, ela está identificada como mulher trans. Então, honestamente, eu não sei em qual circunstância ela se enquadra. Enfim, essa não é a nossa discussão. Qual é o enquadramento jurídico dessa mulher ou dessa travesti, que seja, chamada Lana Ellen? O que aconteceu? Ela, em um determinado dia, vocês têm um vídeo aqui, né? Que vocês depois vão poder assistir. Ela, um dia à tarde, decidiu ir passear no shopping. E ao chegar ao shopping, em um determinado momento, quis ir ao banheiro, fez a opção pelo banheiro feminino. E ao adentrar o banheiro feminino, depois de ingressar naquela parte fechada, né, nas cabines, banheiro feminino não tem aqueles mijadorzinho que os masculinos têm, né? Então é tudo com portinha. Então, ao adentrar em uma daquelas portinhas, alguém bateu na porta e era o segurança do shopping pedindo para que ela se retirasse do banheiro, porque uma senhora, uma mulher, não se sabe quem, se sentiu incomodada pela presença dela, por ser travesti, transexual, seja lá o que for, dentro do banheiro feminino. E aí ela é tirada do banheiro pelo segurança, e aí ela arma um barraco de subir na mesa da praça de alimentação, berrar e fazer todo o escarcéu possível e imaginável que poderia acontecer. Enfim, aqui nós temos até aqui uma parte, né, da fala dela que ele diz o seguinte: ele, o segurança, né, bateu na porta e disse que uma cliente se sentiu incomodada de um homem estar usando o banheiro feminino. Eu sou travesti, me vejo travesti há 7 anos. Perguntei para ele por que eu não poderia usar o banheiro e ele só respondeu que estava cumprindo ordens. Bom, essa é a primeira situação. Nós temos uma travesti sendo impedida de usar o banheiro feminino. Deixa eu ver. Eu não sei se o áudio vai para vocês quando eu dou play. Vamos fazer um teste. Tá ruim, professor. Professor, não estou ouvindo nada. Ela tá gritando que travesti não pode ficar usando banheiro de mulher naquele shopping. Ela fala que ela é escandalosa mesmo. Enfim, você vai poder assistir depois esse vídeo, né? E verificar mais como que aparece ou essa história ela é mostrada. Enfim, essa é a primeira situação, ok? Uma situação de uma travesti que foi impedida de utilizar o banheiro de um shopping, o banheiro feminino de um shopping. Diante dessa retirada forçada do banheiro, ela armou um escândalo no meio do shopping, berrando aos 4 ventos sobre aquela postura. Primeira situação. Segunda situação, talvez eu possa não estar colocando em ordem, tá? Enfim, mas isso não muda os fatos. Os links são os mesmos que eu disponibilizei para vocês. Segunda situação, nós temos 5 casos de erro médico. Então, nós temos aqui um link que apresenta 5 casos de erro médico. E aqui eu peço que vocês ignorem se isso aconteceu no Brasil ou fora do Brasil. Vamos partir do pressuposto que tudo aconteceu no Brasil, porque a gente estuda a responsabilidade civil à luz da nossa legislação. E aqui nós temos o primeiro caso, né? Richard Smith.
Smith tinha um problema renal e, por causa disso, era submetido a diálises com frequência. Em 2010, começou a ter dificuldades para respirar e, eventualmente, foi encaminhado à unidade de terapia intensiva. No dia seguinte, disse a enfermeira que estava com dores de estômago e ela resolveu prescrever um antiácido ao paciente. O problema é que ela deu o comprimido errado a ele, fazendo com que o homem tomasse pancurônio, uma substância indicada para relaxamento muscular em processo de intubação e que pode provocar a morte se a dose for alta. Smith teve morte cerebral no mesmo dia e morreu totalmente, né? Desligaram-se os aparelhos e tal, um mês depois da troca de medicamentos. Essa é a primeira situação de erro médico, que na verdade aqui tecnicamente a gente chama de erro médico erros que acontecem em hospitais. Aqui nós tivemos um erro praticado por uma enfermeira. Segunda situação, Regina Turner. Após um período tendo seguido os AVCs, Regina foi submetida a uma craniotomia, que é uma cirurgia que abriria o crânio da paciente, na tentativa de que ela não tivesse mais os AVCs. Infelizmente, a equipe médica responsável pelo caso acabou realizando um procedimento errado. Em vez de operarem o lado esquerdo do cérebro de Regina, os médicos operaram o lado direito, o que obviamente prejudicou ainda mais as funções cognitivas da mulher. Quando percebeu o erro, a equipe médica realizou o procedimento correto, mas o estado de saúde da paciente já havia piorado consideravelmente. Eu não sei se vocês vão se lembrar, pessoal, de um acontecimento que teve no Brasil que foi bastante falado, que gases que foram... Gases é o plural de gase, né? Mas eu estou falando de gase, né? Daquela coisinha lá que enfaixa. Deixada dentro de um paciente, isso gerou infecção. Nós tivemos casos no nosso país até de instrumento cirúrgico, como uma tesoura ou um bisturi, sendo deixado dentro de um paciente. E gerou complicações. Em alguns casos, complicações reversíveis, em outros casos, não, como é esses que nós estamos analisando. Terceiro caso desse link, Pablo Garcia. O paciente sofria de uma condição genética que favorecia o aparecimento de infecções intestinais. Por causa disso, Pablo tomava antibióticos com frequência. Um dia, durante o preparo para a realização de uma colonoscopia, Pablo recebeu uma superdose de antibiótico. A confusão se deu porque a equipe de enfermagem calculou a dose do medicamento em um programa de computador, sem perceber que as medidas haviam sido trocadas e que o campo que deveria ser miligramas estava em quilogramas. O cálculo final recomendou uma dose equivalente a quase 39 comprimidos do medicamento. Essa dosagem é considerada a mais alta já administrada a alguém. Devido à superdosagem, Pablo teve crise epilética e quase morreu. Felizmente, o paciente sobreviveu ao episódio, mas o caso nos deixa de olhos abertos em relação ao uso de calculadoras automáticas. Enfim, aqui nós temos uma circunstância de superdosagem que não gerou um efeito. Ele coloca quase morreu, mas quase... nada é quase, né? Quase é um nada. Então, aqui nós temos uma situação em que houve um problema, houve um erro, mas o resultado, a princípio, não houve prejuízo por conta dessa situação. Quarto caso desse link, Andy Warhol. Em 1987, o artista foi submetido a uma cirurgia na vesícula biliar. Apesar da fobia que tinha de hospitais e médicos, ele aceitou passar pelo procedimento. Depois de sair do centro cirúrgico, ele ficou internado em observação, recebendo soro, como de costume. Eventualmente, ele entrou em coma e acabou morrendo. Depois de sua morte, foi descoberto que ele recebeu 2 vezes a dose recomendada de soro, sobrecarregando seu corpo de minerais e causando a sua morte por parada cardíaca. E aí a autópsia revelou que ele praticamente foi afogado em soro. Então temos aqui, mais uma vez, uma circunstância de erro e com uma consequência trágica aqui, uma consequência morte, né? Por fim, o nosso último caso de erro médico desse link, né? E de erro médico é o nosso último exemplo, né? Fala do Rodney English. Esse paciente era portador de uma condição congênita chamada espinha bífida, que fez com que ele tivesse que realizar diversos tratamentos de saúde ao longo da vida. Durante uma internação, Rodney precisou de uma transfusão de sangue e logo após o procedimento, sua namorada reparou que seu estado de saúde havia piorado. No início, ele mal conseguia ficar acordado, depois caiu em sono profundo e acabou morrendo. A morte de Rodney não foi provocada pela condição dele ou por um procedimento realizado errado, mas sim por uma confusão com o sangue que foi utilizado para a transfusão.
Basicamente, o paciente recebeu sangue incompatível com seu tipo sanguíneo. A situação piorou quando a família dele foi informada, né, de que o paciente havia morrido em função de uma anemia. Foi preciso uma investigação detalhada para que o hospital finalmente admitisse o erro. Então, temos aqui 5 situações de erro médico, situações distintas, a maioria delas com o resultado morte, mas temos aqui situação em que não houve o resultado morte. Houve um agravamento da circunstância, outra que não teve nenhuma consequência e outras com resultado morte, a maioria. Esse é o nosso segundo link. Terceiro link. Aqui nós temos 11 casos. E a gente não vai ler os 11 casos, né? Não tem necessidade, você faz isso depois, quando você for realizar a atividade. Aqui é um link que trata de 11 mulheres que relatam as suas histórias de assédio em um ambiente de trabalho, certo? Então, vamos pegar aqui algumas circunstâncias aqui. Vânia Catani, 55 anos, produtora de cinema. Se tem uma coisa democrática nesse mundo é o machismo, independentemente da classe social, blá, 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 blá. Vamos ver ela fala dela. Meu caso aconteceu quando eu estava em um evento de mercado do nosso setor e fui cumprimentar um cara que conheço há muitos anos, que trabalha na parte institucional de cinema, digamos. Eu me levantei da mesa da reunião e em que eu estava para falar oi para ele. Fazia muito tempo que não nos víamos. Enquanto eu estava saindo, ele deu uma chupada, uma lambida na minha orelha e falou: Nossa, como você está gostosa. Isso agora, eu tenho 55 anos, entende? É uma coisa que ninguém está livre. Eu achei que quando eu ficasse velha ia melhorar, mas não adiantou. Sabe quando você perde rebolado e aí ela vai contando como se ela estivesse batendo um papo com a pessoa. Aqui uma estudante universitária, né? Meu caso ocorreu em uma grande universidade brasileira em 2015, em um curso ligado à área de audiovisual, mas com pessoas que trabalham na área do entretenimento. Eu estava ajudando a produzir a participação da minha turma em um evento de cinema e precisava falar com o coordenador do curso, que trabalha também como produtor e tinha acabado de chegar na universidade. Então aqui nós temos uma relação aluno-coordenador, certo? Aluno-professor, que seja. Durante nossa conversa em uma cantina, toda vez que eu começava a falar sobre as coisas que precisava resolver, ele me ignorava e soltava comentários inapropriados. Então, uma hora, ele começou a me perguntar sobre o curso, qual matéria que eu preferia, etc. Eu mencionei uma matéria que gostava e ele perguntou por quê. Eu então expliquei que, como minha mãe é professora, eu gostava de áreas ligadas à educação. Ele perguntou: Ah, sua mãe é professora? Ele sabia que eu era de São Paulo. Da rede pública de São Paulo, qual o nome dela? Eu perguntei por que ele queria saber disso e ele respondeu: Ah, porque eu já tive várias amantes professoras da rede pública de São Paulo. Vai que a sua mãe é uma delas. Quando fala da gente é uma coisa, e aí continua toda essa situação. Aí tem uma assistente de direção, uma relação de superioridade hierárquica muito clara, né? Então, estava participando como assistente de direção em uma série para a TV e vínhamos sofrendo uma série de situações de assédio moral e sexual no set, inclusive do produtor executivo, a maior autoridade no set, e dos chefes da equipe. Casos como comentários sobre nossa roupa, perguntas de por que estávamos de batom, que ficávamos sexy com aqueles óculos, fungadas no cabelo, etc. Depois de umas semanas, íamos filmar em Belém, Pará. E eles ficaram fazendo uma série de brincadeirinhas do tipo: Ah, no final da diária vocês vão dar uma festinha pra gente. Vou pedir para te colocarem no quarto do meu lado, etc. Um dia comentei no Face, enquanto lamentava não ter tido a oportunidade de participar de uma marcha a favor dos direitos das mulheres em São Paulo, que estava no set mais machista que já tinha trabalhado. O diretor era meu chefe direto, então veio conversar comigo e perguntar o que estava acontecendo. Expliquei para ele a situação e ele se disse chocado, embora na verdade todos soubessem do clima do trabalho. Ele então sugeriu que houvesse uma conversa geral da equipe e eu expliquei que para isso primeiro seria necessário ouvir todas as mulheres. Eu e minha assistente então recolhemos depoimentos e fizemos uma carta a todos da equipe em tom emergencial. A verdade é que todas as meninas estavam apavoradas e pensando: se agora está assim, imagina quando formos para Belém, 100% das mulheres já tinham sido assediadas naquela produção. E aqui nós temos uma cópia da carta de relatos do que aconteceu
no ambiente de trabalho. Por exemplo, relatos. Ele disse que deveria ir a Belém, né, e tal. Ele me chamou de princesa, sem eu dar liberdade. Ele me chamou de secretarinha sexy, porque eu estava de óculos. Ele soprou na minha nuca sem perguntar se podia, pegou no meu cabelo enquanto eu passava, disse que não vê a hora de me ver de shortinho em Belém, deu um cheiro no meu pescoço, comentou sobre o meu batom e perguntou para quem era tudo isso, né? Fez uma piada dizendo que ia colocar uma balinha na minha água para depois aproveitar de mim. Perguntou sobre minha roupa e insinuou que eu não estava vestida, e ele se sentiu no direito de me comer com os olhos e comentar, já que eu vim de decote. Bom, situações que você que está aí ouvindo, né, do outro lado e participando, talvez você já tenha passado por isso. Isso, infelizmente, é uma realidade que muitas mulheres acabam tendo esse tipo de experiência, né? E aqui ela continua falando da reação, de quais foram as consequências disso, né? Desse tipo de postura. Enfim, e aqui nós temos vários relatos, né? Ele ficou me esperando na emissora para dizendo que ela só sairia ali depois de dar um beijo nele, sempre, ou na maioria das vezes, em uma relação de superioridade hierárquica, em um caso típico de assédio sexual, ou até mesmo de assédio moral, né? Com uma diferença bastante pontual, no sentido de que o assédio sexual ele tem como objetivo ou resultado o ato sexual ou atos libidinosos diversos, e o assédio moral tem um objetivo mais de humilhação, de demonstração de poder sobre a figura do outro. Então, por exemplo, se eu tenho num ambiente de trabalho uma circunstância em que se faz um conjunto de medidas, posturas, discursos, depreciando a figura de um indivíduo, chamando a pessoa de determinada característica ou coisa do tipo, né? Aí nós podemos ter uma situação de assédio moral. Agora, se isso tem uma conotação sexual, nós estaríamos diante de uma figura de assédio sexual. Eu me lembro, quando eu era estagiário, não era tanto tempo atrás, mas já faz um tempinho, né? No fórum, havia um cartório que não era o cartório que eu trabalhava, mas era um cartório próximo de onde eu era estagiário. E havia lá um funcionário que começou como estagiário, depois passou a ser funcionário e que hoje não está mais e há muito tempo não está lá. Saiu de lá antes de mim, inclusive, antes do meu desligamento do fórum e tal. E era uma situação muito complicada, a situação dele com o dono do cartório, com o chefe de cartório, porque as humilhações eram constantes. Então ele era chamado de burro, assim mesmo, porque você é muito burro, você é muito idiota, muito estúpido. Essas eram as palavras utilizadas. E isso não era em uma salinha, e não que isso fique menos pior, tá? Mas é que isso era assim, aberto. Então você chegava no cartório, tinha lá os guichezinhos, né, as janelinhas, ele ficava em uma das várias mesas dentro da sala e o chefe de cartório chegava berrando. Seu idiota, seu burro, você é muito incompetente, não dá para continuar desse jeito, dessa forma. Isso não é assédio sexual, isso é uma figura de assédio moral. Então, nós temos vários relatos, né, que coloquei para vocês sobre situações próximas disso. Próximo link, nosso quarto link, né? Aqui nós temos uma situação também terrível, que isso é um fato que aconteceu, né? E isso é recente. Nós estamos falando de abril de 2020, né? Nós temos uma situação de uma família na porta de um hospital do Amazonas implorando para atendimento de uma mulher desmaiada, e ocorreu a negativa de atendimento. Em defesa, né, o governo amazonense sustenta que a mulher já chegou morta no hospital, mas não é o que a família diz, né? Então aqui você tem o vídeo aqui para assistir, e aí houve uma negativa de tratamento a essa mulher e simplesmente ela acaba morrendo na frente do hospital. Ok, o fato do governo do Amazonas alegar que ela chegou morta, isso é matéria de defesa, é possível, nós temos que sopesar todas as coisas. Uma das coisas também que é colocada aqui é que esse hospital, ele teria sido como se fosse um hospital de campanha, né? Ele foi inaugurado para tratamento de pessoas com caso de Covid, né? Diante dessa pandemia da qual nós estamos passando. Então, ele foi aberto no dia 18 de abril para pacientes de Covid. Essa mulher chega em estado grave, conforme a família diz, viva, né, mas desmaiada, e não era uma situação de Covid, e talvez até pudesse ser, mas não havia o diagnóstico. O ponto é,
Um familiar passou muito mal, eles enfiaram ele no carro e foram no hospital mais próximo. E aí, chegando no hospital, houve essa negativa de atendimento. E o que eu quero que vocês reflitam é: o fato de ser um hospital criado para tratar coronavírus, casos de coronavírus, isso é suficiente para justificar a negativa de atendimento? Em um caso de emergência, por exemplo, porque não é uma pessoa que chegou lá com uma gripe. Chegou com uma gripe, falou lá com a atendente, ela falou: olha, aqui a gente não pode atender, que é só coisa de coronavírus, eu tenho que procurar um outro hospital. Não, era uma situação de emergência com uma pessoa desmaiada na porta do hospital. E tem aí também a fala de que a mulher chegou morta. Uma outra situação aí para vocês analisarem. Quinto e penúltimo link, né? Nós temos um menino de 8 anos que se suicidou após a escola em que ele estudava encobrir um caso de bullying, né? Então, aqui você tem, inclusive, o vídeo, que é um momento em que o menino ele fica desacordado. Então, ele acaba caindo, ele é atacado no corredor da escola e a câmera pega um pouco isso, e ele cai e fica desacordado e acaba sendo socorrido. Aparentemente, era uma situação notória de que o menino ele era hostilizado o tempo todo e que tinha violência física, violência moral em torno dele, e a escola, a princípio, não tomou nenhuma providência e sequer comunicou aos pais, e como uma medida certamente de desespero de uma criança de 8 anos, ele se suicida. Infelizmente, isso também não é um caso isolado. Nós temos vários casos de circunstâncias de suicídio por conta de questões como essa. Eu também me lembro, a gente tem a Letícia aí, que é de Sabáudia, né? E tem mais gente de Sabáudia, se eu salvo engano. E eu me lembro que alguns anos atrás tinha uma intérprete de Libras na Unopar que era de Sabáudia. E ela tinha 2 filhos na época e teve uma situação de um dos filhos dela ter uma situação dessa no colégio, em que o filho foi extremamente humilhado e tudo mais, e eu lembro que eu cheguei na sala dos professores e ela estava chorando. E ela sempre uma pessoa muito alegre, muito comunicativa, eu sempre chegava antes, a gente conversava, e eu vi ela naquela situação, fui conversar com ela e ela foi me contar. E aí ela tinha o vídeo porque gravaram a situação do filho dela sendo humilhado e tal. Imagina para uma mãe ver uma situação dessa. Nesse caso, foi possível contornar. Deu tempo, ela ficou sabendo, né? Agora, nessa situação dessa criança de 8 anos, não deu tempo de fazer nada. Não sei quantos viram, isso faz alguns poucos meses. Um vídeo que, nossa, me atingiu assim, em cheio, que era um garotinho que ele tem algum tipo de doença ou de alguma deformidade congênita em que ele não tem a aparência de acordo com a normalidade, de acordo com aquilo que as pessoas acham normal. Eu acho péssimo o termo normal, porque o que é ser normal, sabe? Ou quem é normal na sociedade hoje em dia? Mas você está entendendo o que eu estou falando, né? Uma fisionomia diferente. Então, traços diferentes, distantes daquilo que de maneira comum você observa. E ele está aos prantos, chorando no carro, é um vídeo norte-americano, e ele pergunta para a mãe dele, ele fica questionando a mãe dele por que isso acontece com ele, que ele se odeia, que ele quer morrer e tal. É um negócio absurdo. Então temos essa situação também para vocês refletirem. Bom, e o nosso último link é uma situação de cães que morrem devido a maus tratos e despreparo. Opa, pessoal. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Parece que deu uma travada aqui. Tá normal. Tá normal? Beleza. Deu um tilt aqui, mas beleza. Pode seguir. O professor está cortando um pouco para mim aqui. Mas então foi isso que acusou aqui. Mas o senhor está conseguindo me ouvir agora? Senhor José? Tô, agora tá bem. Beleza. Mas não, mas no geral, assim, é legal. Dá umas cortadinhas assim, mas é coisa, fragmento, assim, né? Corta umas palavrinhas, mas volta. É a internet, né? Que tá um caos no país todo mesmo. Muita gente usando ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá, então. A minha aqui é mais de 100, mesmo assim, ainda deixa a desejar, viu? Não está entregando 20. Em quem contratou 100, 120 megas. Não está entregando 20. Tá terrível. É verdade. Vamos lá. E não tem nenhum que colocar as três. Não tem o que ser feito. Nesse momento, não. Vamos lá. Último link, então, fala sobre maus tratos em pet shop. E, gente, foi por outra coisa aqui.
Ué, ele abriu um outro link, deixa eu colocar de novo aqui. Isso. Cães morrem devido a maus tratos e despreparo de tosadores em pet shop. Aqui nós temos uma notícia também que foi bastante veiculada na época. Animais que eram enviados a pet shops, aqui a gente tem relato ocorrido em Curitiba e também em São Paulo. E esses animais são entregues pelos donos em perfeita saúde e simplesmente o pet shop liga dizendo que os animais morreram. E aí, alguns desses pet shops tinham câmera, né, que gravaram a maneira como esses animais eram tratados. Inclusive, tem aqui um relato de um Yorkshire que teve traumatismo craniano de tanto que o rapaz do banho tosa bateu na cabeça do cachorro. Bom, então aqui nós temos também uma situação essa situação de maus tratos e, enfim, essa é a circunstância, beleza? Esses são os links que nós temos. Então, agora, vamos entender o que a gente vai fazer, o que eu espero e desejo que vocês façam, né? Acabei de compartilhar agora com vocês o texto, né, da atividade. E aí, só lembrando, eu enviei esse texto para os representantes das turmas, tanto do segundo semestre quanto do terceiro, para disponibilizar ele nos grupos de WhatsApp, mas também no AVA, na seção 3 da unidade 3, você também tem um link lá para ter acesso a essa atividade, tá bom? Então, você consegue acessar essa atividade ou pelo AVA ou pelo grupo da sua sala respectiva. Então, vamos lá. O que eu quero? Nós já conversamos sobre os 6 links. Os 6 links estão aqui ao final para que você acesse e depois leia com toda a calma do mundo. Acho que é uma atividade para a gente realmente refletir sobre o caminho que a humanidade tem tomado, né? Em muitas coisas, enfim. E a partir dessas situações, eu fiz perguntas para você. E eu quero que você me responda a elas. Então, você vai separar para mim, por exemplo, situação... você coloca lá na folha, situação, travesti no banheiro. E aí você responde para minhas perguntas. Você vai me identificando do que você está falando e vai responder pergunta por pergunta. Já me perguntaram no privado, mas respondo para todos, né? Você não precisa copiar as perguntas, tá? Você pode colocar só A, B, C, D, E, F. Não precisa ficar copiando as perguntas, não. O que eu quero que vocês façam? A primeira coisa, o caso que vocês estão analisando, né? Vamos pegar o primeiro exemplo, o caso da travesti que foi impedida de usar o banheiro feminino no shopping. Se trata de uma circunstância que enseja, né, que possibilita a reparação, de acordo com os critérios de responsabilidade civil que a gente viu na nossa primeira aula, é uma situação de responsabilidade civil ou não? Essa é a primeira coisa. E aqui a resposta é bem objetiva mesmo, tá? Se você quiser escrever um monte, fique à vontade. Mas você não precisa ficar escrevendo um monte, tá? B. Quem faz jus a ser indenizado? Se for caso de responsabilidade. Porque se você falar que A é não, então você nem continua. Mas se for um caso de que A é sim, quem faz jus de ser indenizado? Então, pensando na questão da travesti. A travesti tem direito de ser indenizada? E o outro lado, o shopping tem direito de ser indenizado por conta do escândalo realizado no corredor? Eu quero que vocês pensem e analisem para todos os lados possíveis. Tá? Então, quem faz jus de ser indenizado? Diz para mim isso. Quem poderia cobrar essa indenização? Aí nós vamos para C. Também a B é muito objetiva, muito concisa, né, a resposta. A C. Entendendo que há responsabilidade, que alguém tem que ser responsabilizado, né? Quais os elementos evidenciam essa confusão? Então, o que eu quero que você faça na alternativa C, na questão C? E preste bastante atenção nisso. Nós falamos na nossa primeira aula que para ter responsabilidade existem 4 elementos. Certo? Quais são os elementos? Eu tenho ação ou omissão, eu tenho dolo ou culpa, nexo de causalidade e dano. Sendo que aquela figura do dolo ou culpa pode ser ignorado no caso da responsabilidade objetiva. A gente comentou um pouco sobre isso na primeira aula. Eu quero que você me diga exatamente isso. Então, por exemplo, qual foi a ação ou omissão? Então, você coloca lá, se foi uma ação. Ação, no caso da travesti, retirada da travesti do banheiro feminino pelo segurança do shopping. Essa foi a ação, se for essa situação, né? Houve dolo ou culpa?
Foi uma situação que intencionalmente se retirou ela de lá, ou foi uma conduta praticada com negligência, imprudência ou imperícia? Qual é o nexo de causalidade, que é aquela linha, né, que liga a conduta ao prejuízo? Então, por exemplo, se a travesti pode cobrar uma indenização do shopping, por que que ela pode cobrar do shopping? Qual é a ligação entre a raiva que ela passou, o prejuízo dela e o shopping? E, por fim, se houve dano, qual foi o dano, né? Que tipo de dano? E aqui a ideia não é você falar para mim assim, ela foi humilhada, nesse exemplo. A ideia, o que eu quero que você me diga, e aí é um objetivo de você pesquisar, né? Como que a gente chama esses danos que você acha que é possível ela cobrar? É dano material, é dano moral, é dano estético, é dano existencial, é dano pela perda de uma chance, e aí você vai ter que dar uma olhada nas hipóteses de danos que nós temos, para ver o que seria possível se enquadrar nessa situação. D. Quem deve ser responsabilizado pelo dano? Ou seja, quem tem que pagar a indenização? No caso da travesti, é o shopping que tem que pagar? É o segurança que tirou ela que tem que pagar? É a mulher que foi lá e pediu para que ela seja expulsa? Ou se o shopping tiver que ser indenizado, quem tem que indenizar é a travesti? Isso vocês vão me dizer também. Quem deve ser a pessoa responsável pelo pagamento da indenização? Bom, aí vocês me desculpem, mas aí acaba repetindo a ideia de qual foi o dano, né? Então vamos fazer o seguinte, eu acabei repetindo a pergunta para a gente para que isso fique bem claro. Na C, quando diz qual foi o dano, você me fala o resultado. Por exemplo, ela foi humilhada, ela se sentiu humilhada. Se é o caso do cachorro que morreu, qual foi o dano? A questão da perda de um animal, para quem gosta, né? E também o valor do animal. Vai imaginar que é um animal comprado, caro e tal, que tem lá um pedigree, alguma coisa do tipo. Então aí você me fala exatamente o resultado, a consequência. E na E, aí você me elenca os danos, dano material, moral, existencial e as modalidades de dano que você achar pertinente, tá? E a F, qual o prazo que o indivíduo que se sentiu lesado tem para reclamar em juízo? Então, no exemplo da travesti, ela acha que deve ser indenizada. Ela pode ingressar com uma ação de indenização até quanto tempo? Então, ela pode esperar 20 anos para entrar com essa ação? Não, ela tem 10 anos. Não, ela tem 5. Não, ela tem 3. Quero que você me diga qual é o prazo para que ela ingresse com a ação. E aqui já dou uma dica, tá? Como a gente está falando de ação indenizatória, de reparação civil, o prazo é o mesmo para todas, tá? Então, você descobriu o prazo de uma, o prazo é o mesmo para todas, porque a ação é a mesma. Claro que o objetivo é diferente, o valor diferente e tal, mas a essência da ação é a mesma, que é reparação civil, que é responsabilidade civil. Quero que você faça isso link por link. E aqui eu preciso também fazer um esclarecimento. Você observou que nós temos 2 links com mais de um caso. Então, em um caso que era a questão do assédio moral, salvo engano, eram 11 casos, né? De 11 mulheres. E na questão do erro médico eram 5 casos. E o que eu quero que você faça, então? Eu quero que você escolha 3 de cada, ok? Então, naqueles links em que é um único caso, você vai me responder de acordo com aquele link mesmo. Agora, nos links em que tem vários casos, eu quero que você escolha 3 casos entre todos os que são ali narrados. Não precisa falar de todos. Então, no do erro médico, você escolhe 3, dos 5, e no do assédio moral ou assédio sexual, você escolhe 3 dentre os 11. E aí, você vai fazer essa atividade individualmente ou em dupla, como você já observou, é uma atividade curta. Não é para você fazer um texto gigantesco, é bem objetivo. Você vai ter mais trabalho para pesquisar e ler do que, tecnicamente, para escrever a atividade. Em uma página, você responde tudo isso aqui. Talvez uma frente e verso, porque são 6 links, né? Mas é muito simples, é muito objetivo, não precisa se preocupar em escrever um monte, não. Você vai me responder isso de maneira manuscrita, você pode fazer individualmente ou em dupla, a seu critério. E aí você vai ou tirar foto do seu celular, ou digitaliza, né, escaneia, e você encaminha no meu e-mail, que é o e-mail que está aqui na atividade. E o seu prazo final de entrega dessa atividade é dia 14 de maio, semana que vem. Então, diante disso, você tem o restante dessa noite, né? Porque nós comentamos bastante sobre
explicando, né? Gastamos um tempo explicando. Você tem o restante da noite para começar a fazer a atividade. E depois disso, se você não terminar hoje, você termina até dia 14 e me envia. Ok? Alguém tem alguma dúvida ou ficou com alguma dúvida diante disso? Quer me fazer alguma pergunta? Oi. Eu estou com uma dúvida no caso ali só, a respeito. No caso, quando ele é feito no trabalho. Tá cortando a sua voz, eu não estou entendendo. Melhorou? Melhorou, diga. No caso do assédio da mulher ali. No caso, quando ele é feito no trabalho, por exemplo, em alguns casos que ele cita que foi no trabalho. Nesse caso, pode ingressar a ação tanto na vara do trabalho quanto no cível pelo assédio moral. Aí, nesse caso específico... Você está falando de competência da ação, né? Tá. Isso. Vamos lá. Muito boa a sua pergunta, vamos entender isso. Quando eu tenho uma circunstância que gera a possibilidade de buscar uma indenização, a gente tem que o direito me permite buscar uma indenização. E essa indenização, ela pode ser buscada na esfera trabalhista e também pode ser buscada na esfera civil. O que vai depender? Vai depender em qual ambiente se estabeleceu essa relação. Exemplo, se eu tenho uma relação de emprego e no meu emprego aconteceu esse assédio sexual ou assédio moral, a responsabilidade civil será cobrada na vara do trabalho. Agora, no caso daquela estudante e do coordenador, sabe? Se você acha que ali gera uma responsabilidade civil, a fala do coordenador para a aluna, aí já não é uma relação trabalhista, porque relação aluno, coordenador, professor não é relação de trabalho. Aí é uma ação que vai tramitar na vara civil. Então, o que vai fazer ir para a vara do trabalho ou vara civil, o argumento é o mesmo. É responsabilidade civil, o argumento é exatamente o mesmo. Agora, se vai para a vara do trabalho ou se vai para a vara civil, vai depender se existe ou não existe uma relação de emprego entre os envolvidos. Entendeu? Sim, entendi, professor. Obrigado. Imagina, mas você não precisa pensar sobre isso para responder, tá? Não é objeto da atividade falar sobre a competência para receber a ação, mesmo porque isso vocês vão estudar em processo civil que vocês vão ter ainda, né? Então não quis chegar a esse ponto, mas fico feliz que você já esteja atento a isso. Isso é importante. Mais alguém? Professor, eu estou numa dúvida aqui, eu não consigo abrir o seu link lá da unidade 3, seção 3. Você clica lá na unidade, aparece um link lá, só que ele não abre. O que está acontecendo? Mas era para abrir, deixa eu tentar abrir aqui. Não, mas qualquer coisa, o senhor não está no grupo do WhatsApp? Sim. O senhor não recebeu o arquivo no WhatsApp? O Diego mandou também, eu não consigo visualizar, ele não abre também no WhatsApp. Mas então eu estou achando que é uma questão do... O meu mesmo abriu e imprimir normalmente, desde que deve ser uma questão do aparelho do seu José Pedro. Daí deve ser uma coisa ou do seu computador ou do seu celular, que não está suportando. Eu estou tentando abrir aqui no AVA, vou até compartilhar aqui com vocês a tela. Professor, é uma folha por dupla? Exato. Vamos aqui, aula do professor. É que para mim é diferente, tá? Como a do de vocês. Só para a gente ver aqui se abre para mim ou não. Aqui. Aqui. Tá. Aí aqui o link eu tenho que copiar. Para mim eu tenho que copiar e colar, né? Se eu copiar e colar, pode ser que... Para mim aparece normal, senhor José. Deve ser algum... Eu vou tentar dessa forma aí, vou copiar e colar, ver se funciona. Tem que copiar e colar no navegador, o meu também não abre. Isso. Seleciona ele todo, igual eu estou fazendo aqui, ó. Seleciona, aí dá Ctrl+C, abre uma aba e dá Ctrl+V. Copia e cola, e aí já vai abrir aqui o arquivo, tá bom? Eu vou fazer assim para a gente melhorar, então beleza, tranquilo. Mais alguém tem dúvida?
Professor, eu entrei na sala aqui já um pouquinho, já uns 15, 20 minutos de aula tinha começado. O trabalho, esse trabalho aí, o que é? Ele é uma avaliação parcial, né? É a formativa, é a parcial, exatamente. É a parcial do segundo bimestre. Segundo bimestre. Tá, então tá, beleza. Isso. Tá. Beleza? O valor é 1.500 pontos, professor. É isso? Tá um negócio... A matéria de vocês é nível 1 ou nível 2? Para mim não aparece essa informação. Agora eu não tô com o AVA aberto para olhar, mas também não me recordo. Deixa eu tentar aqui no lançamento de... A matéria do senhor para a gente é nível 1, 1.500 pontos. 1.500? Só vou abrir aqui a disciplina como se eu estivesse lançando a nota, que daí eu consigo ver a pontuação máxima da atividade sala de aula 2. Ué, gente, ele não me informa quantos pontos é o máximo que eu posso dar, mas vocês estão falando que é 1.500 pontos, acabei de ver aqui. 1.500 pontos é o valor da atividade. Só que, pessoal, aqui é uma fala assim, que eu acho importante, né, a gente entender. Façam a atividade pela importância dela. Assim, percebam que vocês estão tendo a possibilidade de pensar sobre várias coisas a partir do conteúdo. Então, vocês fazendo essa atividade de maneira correta, assim, vocês vão aprender muito e vocês vão poder confirmar isso comigo depois. E é um desafio, então acho que ela é uma atividade que vai gerar um crescimento muito legal para vocês, sobre essa reflexão da responsabilidade, como que ela acontece. E vai facilitar nas próximas aulas, inclusive, sabe? Então, por mais que às vezes você esteja super bem de nota e não precisa desses 1.500, ok, mas pensa que a gente está na faculdade também para aprender mesmo, né? E ela vai te fazer dar um avanço interessante na sua reflexão e na sua formação. Okay? Deixa eu fazer um comentário quanto a uma das atividades lá. No caso da travesti, lá, da transexual, tá. Veja bem, eu tenho um conceito formado seguinte: uma travesti, se ela quiser usar o banheiro das mulheres, ela pode até usar, mas desde que ela tenha feito mudança de sexo. Se ela não tiver mudança de sexo, não pode usar mesmo. Concorda comigo? Então, qual que é a questão que a gente tem aqui, senhor José? A gente não tem essa informação. Você é muito sincero com o senhor que eu vi a foto dela, porque tem várias notícias, né, que tem a foto dela. E assim, numa olhada, assim, é uma travesti bem ajeitada, diga-se de passagem, sabe? Passa por mulher, né? Mas tem umas que parecem mulher, mas não é mulher, né? Ela tem os órgãos masculinos. E nesse caso aí, eu condeno dela usar o banheiro feminino. Mas o duro que a gente tem que pensar assim, vamos analisar, senhor José. Como que a gente vai saber se a pessoa passou pela mudança de sexo ou não? Quem vai fazer esse exame? Quando ela vai utilizar. A pessoa ir ao banheiro? Oi? Pois tem umas que vão no banheiro masculino e usam normalmente lá. E aí, como é que faz? Então, se ela quer usar o banheiro feminino, como é esse caso, né? Enfim, entenda assim, as respostas são abertas. O senhor pode... Eu não preciso me pautar pela resposta correta. Eu vou dar a minha resposta, minhas justificativas, não é isso? Sim, lembrando sempre que as nossas convicções, elas ficam de lado. Então, se a minha opinião ela é embasada juridicamente, eu defendo a opinião que eu quiser. Então, o senhor, dependendo da opinião, independente da opinião que o senhor quiser sustentar, é importante que haja um embasamento legal disso. Então, não tem direito à indenização porque isso é errado. Não, isso não é suficiente. Eu quero entender qual é o raciocínio jurídico por detrás da conclusão que vocês tiveram. Então, isso é importante. Então, assim, eu nunca vou cobrar que vocês pensem o direito da maneira como eu penso, por exemplo. Mas é importante que vocês pensem o direito da maneira como vocês quiserem pensar, desde que haja fundamentação científica para isso. Então, no âmbito universitário, os nossos achismos, eles ficam de lado. Então, é só esse cuidado que é importante vocês terem, tá bom?
Então, professor, nesse caso, cabe pesquisar uma decisão, por exemplo, em torno disso, né? Se existe alguma lei ou algo que proteja o travesti ou não, né? Ou proteja as outras pessoas que ele entre lá no banheiro, né? Sim. E aí, pessoal, entra o trabalho de vocês em transformar essa atividade em algo muito excepcional para o crescimento de vocês ou de fazer um aproveitamento mínimo. Então, se vocês quiserem aprofundar mesmo diante de cada situação, buscar decisões, o que a jurisprudência tem falado nesse sentido, isso é só crescimento de vocês. Vocês estão saindo na frente fazendo isso. Então, precisa apresentar uma decisão judicial na atividade? Não. Mas se você quiser, fique absolutamente à vontade. Beleza. Beleza? Ótimo. Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa? Se por acaso você for tendo alguma dúvida durante a elaboração da atividade, me manda mensagem. Não tem problema. Tá? Me chama no Face, no Instagram, no WhatsApp, me manda mensagem. Não tem problema não. Pode mandar. Tá bom? E assim que possível eu respondo. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas eu respondo. Eu sempre respondo. Nunca deixo sem resposta. Beleza? Beleza. Então é isso. Toquem o pau. Mandem bala. Qualquer coisa, vocês me chamem.